O mistério dos três céus. Já ouviu falar sobre isso? Em 2 Coríntios capítulo 12, versículos 2 a 4, o apóstolo Paulo diz: Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Essa passagem bíblica lança luz sobre a existência dos três céus. Enquanto a terra lida com as complexidades do pecado, o céu é o lugar da perfeição e adoração divina. Os três céus representam diferentes dimensões espirituais e físicas, cada uma com seu significado único. O primeiro céu, o espaço, é o domínio das estrelas, planetas, luas e todas as maravilhas do universo. Todos nós, na Terra, temos uma visão deste primeiro céu e, muitas vezes, ficamos maravilhados com sua beleza. No entanto, a Bíblia sugere que esse é o nível mais baixo dos céus. O segundo céu, o céu intermediário. Este é um conceito menos compreendido e se relaciona com o mundo espiritual. É onde diferentes tipos de seres entram e saem, como mencionado no livro de Apocalipse. Essa área celestial é associada a seres angelicais e pode ser um lugar de conflito, onde anjos de Deus e anjos malignos batalham. Este é o cenário de batalhas espirituais. O terceiro céu, o paraíso, o local mais alto e sagrado de todos. É o verdadeiro paraíso, o local de habitação pessoal de Deus, de pureza e santidade absolutas, onde as palavras proferidas são tão sagradas que não podem ser repetidas fora dele. O paraíso é o destino final dos crentes que se arrependeram e perseveraram na fé. É o lugar onde a glória de Deus brilha de forma indescritível. Deus providenciou um caminho para a redenção através de Jesus Cristo. Ele deixou a glória do céu para vir à terra e pagar o preço pelos pecados da humanidade na cruz. Através da fé em Jesus, podemos alcançar o terceiro céu e desfrutar da presença de Deus para sempre. Se você crê verdadeiramente na promessa de Deus, comente: eu creio. Assim será o juízo final. Logo após as 7 trombetas, assim será o derramamento das 7 taças da ira de Deus. Após os anjos tocarem as 7 trombetas, começam a derramar as 7 taças da ira de Deus. As trombetas anunciam o juízo final, e as taças são o cumprimento disso. Somente aqueles que foram fiéis ao Senhor e não serviram anticristo serão preservados. A primeira taça: todos aqueles que tiverem a marca da besta e entregarem suas vidas ao anticristo serão castigados com feridas muito dolorosas, que serão incapazes de serem curadas. A segunda taça será derramada sobre o mar, e o mar se tornará em sangue, e morrerá todo ser vivente que havia ali. A terceira taça será derramada nos rios e nas fontes das águas, que se tornarão em sangue. A quarta taça será derramada sobre o sol, e os homens serão queimados com o intenso calor. A quinta taça será derramada sobre o trono da besta, que é o centro do governo do anticristo. Quando a sede de poder da besta for atacada, a humanidade entrará em colapso. A sexta taça cairá sobre o rio Eufrates, secando suas águas, para que seja preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Da boca do dragão, da besta e do falso profeta sairão 3 espíritos imundos, que farão com que todos os governantes reúnam seus exércitos contra o povo de Deus. Este é o momento em que Cristo aparecerá de repente, como ladrão à noite, para salvar o seu povo e destruir o anticristo com o sopro de sua boca. A sétima taça: chega o juízo final. Chega o momento em que a ira de Deus sobre a terra termina o mundo. O império do anticristo é destruído. As cidades e nações são arruinadas. As ilhas e montanhas desaparecem, e pedras enormes caem do céu sobre aqueles que não serviram ao Senhor. Tudo isso representa o terror do dia do juízo de Deus para os ímpios. Por isso, devemos aproveitar a oportunidade que Deus nos dá para nos arrependermos de nossos pecados e recebermos Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Somente assim estaremos livres da condenação eterna. Anjos, arcanjos, querubins e serafins. Qual é a diferença entre os tipos de anjos? Os anjos desempenham um papel significativo como seres espirituais que servem a Deus e executam suas vontades. No entanto, a Bíblia revela que nem todos os anjos são iguais, e existem diferentes classes de anjos com características e funções distintas. Elas são anjos mensageiros, responsáveis por anunciar a vontade de Deus aos humanos. Um exemplo notável é o anjo Gabriel, que anunciou o nascimento de Jesus a Maria. Arcanjos. A palavra arcanjo significa anjo principal. Na Bíblia, é nomeado apenas um arcanjo, que é Miguel. Miguel é frequentemente mencionado como líder dos exércitos angelicais e protetor do povo de Deus. Querubins e serafins estão mais intimamente ligados à adoração a Deus e ao zelo pela sua glória. Os querubins têm uma função protetora. Eles aparecem ao longo da Bíblia em conexão com a defesa da santidade e glória divina. Já os serafins são mencionados principalmente no livro de Isaías como seres que proclamam incessantemente a santidade e a majestade de Deus em seu trono celestial.
Você pode estar pecando sem perceber. Os pecados comuns que nos afastam de Deus diariamente. Pecado nos remete a ações terríveis. No entanto, existem pecados que vemos todos os dias, igualmente prejudiciais, que muitas vezes passam despercebidos em nossa rotina. É essencial reconhecê-los e buscar o arrependimento. Primeiro pecado, a mentira. Por menor que seja a mentira contada, é um pecado grave. O rei Salomão nos lembra que Deus odeia lábios mentirosos. Uma pequena mentira pode ter consequências devastadoras. Segundo pecado, o egoísmo. Centrar-se apenas em nós mesmos nos afasta do amor de Deus. Jesus nos ensina a amar e ajudar nosso próximo. A parábola do bom samaritano ilustra como a falta de compaixão pode ser prejudicial. Terceiro pecado, a inveja. Desejar o que é do outro é um pecado que leva à ruína. A história de Saul e Davi na Bíblia mostra exatamente isso. Devemos aprender a se alegrar com as bênçãos alheias. Quarto pecado, a rebeldia. A rebeldia contra Deus é equiparada à feitiçaria nas Escrituras. Desconfiar do plano divino e buscar caminhos alternativos pode ter graves consequências. Estes 4 pecados, mesmo que comuns, desagradam a Deus da mesma forma que pecados mais agressivos e prejudicam nossa vida espiritual. Reconhecer esses pecados e buscar o arrependimento é essencial para manter uma relação saudável com Deus. Lembremos-nos de que Ele nos ama e deseja que vivamos em comunhão com Ele. Portanto, abandonemos esses pecados e busquemos a transformação por meio da graça divina. Os 7 selos do Apocalipse podem ter sido abertos, e você precisa saber o que acontecerá agora. O livro do Apocalipse descreve o fim dos tempos. Um dos elementos que antecedem isso são os 7 selos do Apocalipse. Cada um dos selos traz uma representação e uma mensagem espiritual. Primeiro selo, o Cavaleiro Branco, que representa a conquista, uma indicação do início de uma época de expansão ou império. Segundo selo, o Cavaleiro Vermelho, simbolizando a guerra, apontando para terríveis conflitos que ocorrerão antes do julgamento final. Terceiro selo, o Cavaleiro Preto, simboliza a fome. Isso pode ser interpretado como uma consequência natural de conflitos e guerras, levando à falta de alimentos. Quarto selo, o Cavaleiro Pálido, que representa a morte e a destruição, eventos catastróficos que acontecerão durante o período apocalíptico. Quinto selo, não traz um cavaleiro, mas sim a visão das almas dos crentes que foram martirizados. Isso sugere que mesmo em meio ao caos, a fé e a justiça serão recompensadas. O sexto selo traz perturbações cósmicas, como terremotos, o sol escurecendo e a lua se tornando como sangue. E finalmente, o sétimo selo, o início das 7 trombetas, que levam ao anúncio das catástrofes finais e das intervenções divinas. Agora comente com sinceridade, quantos selos você acha que já foram abertos?